E aí pessoal, Ivo Abdala do Congo, 26 anos. Vai fazer 8 anos que eu estou aqui no Brasil. O Brasil se tornou como uma segunda casa para mim, enfim. Depende, mais ou menos. Para mim a casa é aquela ideia que eu sempre falo, a casa não vai ser mais o mesmo, né? A casa para mim é a ideia que eu tinha, até porque se passou muito tempo que eu saí do país, 10 anos que eu estou fora de país, então teve algumas casas quebradas, algumas reconstruídas, muitas pessoas morreram, aquelas velhinhas que eu tocava a campainha, que eu fugia morrer, alguns amigos casaram, então isso. Hoje eu vim falar, não vou falar sobre a minha vinda assim, daqui para lá, mas vou falar da minha vida, de algumas perspectivas, de algumas ideias, de algumas amizades, de algumas famílias, e de algumas coisas que eu conheci aqui que eu acho que podemos mudar isso um dia. Então, vamos falar sobre como que eu cheguei aqui. Óbvio, eu sou um refugiado também, não é? Hoje eu me sinto carioca. Se eu falar alguma coisa, cala a boca que tu é carioca. Antigamente era alguma coisa. Então, eu cheguei aqui em 2009, dia 29 de dezembro. Segundo a minha ideia, eu não tinha ideia de vir para cá, para o Brasil, porque minha mãe fica em frente à televisão 24 horas por 24, assistindo Cidade Alerta, Alerta Geral. Então já sabemos o que ela tem, qual a ideia dela sobre o Brasil. Então a minha vinda aqui foi mais ou menos que forçado sem querer. Viemos aqui porque éramos perseguidos. Meu pai era professor e é mais ou menos assim. Lá você não diz que é República Democrática, mas é seu de nome. A democracia não existe, na verdade. E meu pai tinha que fugir a gente também. E para mim meu pai estava morto. Então ficamos 9 anos sem ver meu pai. Para mim ele estava morto. E fugimos de território para território, não é? Fugimos de território para território para poder se manter vivo. E nessa fuga eu fui pego, fui sequestrado. Eu fiquei no campo de batalha 4 anos, 2 anos no campo de treinamento e 2 anos no campo de batalha. Então, essa questão de criança soldado é um fato que acontece na África. Segurar as armas eu tinha 11 anos. E, graças a Deus, a ONU veio tirar a gente para lá do campo da batalha, que era na este do país, a parte mais violenta, a parte mais rica também. E aí que começou uma história grande de descoberta, sabe? Foi lá que eu fui me apaixonar pela literatura. Mas, antes disso, a gente tinha que sair da zona de conflito e ir numa zona um pouquinho calma. A gente esperava um trem hipotético. Eu fico meio que rindo. Eu acho graça, não é nem engraçado, gente, mas eu acho graça ver um brasileiro assim, quando fala supervia no seu trem com atraso de 5 minutos. O brasileiro fala tanto a palavrão, gente. Reclama tanto que quando chega na hora ele fala: olha, chegou um pouquinho mais atrasado. Esperamos um trem hipotético de 1 semestre, 2 trimestres, 6 meses, 3 meses. E enfim, quando chegava o trem, quem estava dentro eram os jovens, mais fortes, velho, mulher, grávida, a pessoa ficava para trás, porque todo mundo queria salvar sua pele. O trem era tão cheio que ficava a gente até em cima de trem. E a gente seguia a linha para um lugar maravilhoso, um paraíso, né? A gente falava que um paraíso. E no trem alguém gritava: trem, quem está em cima não ouvi, para entrar no túnel, batia a cabeça e ficava. Então essa linha do trem, tudo foi se tornando como um cemitério. Você já ouviu uma criança de 5 anos que só ficou o pai dela, perdeu a mãe, perdeu a irmã, perdeu todo mundo, ela ainda tem um pai dela que
tá tentando enganar ela, tentando fazer a cabeça dela que mamãe vai voltar um dia, os irmãos vão ver ela. Mas na verdade não, mas aí ela descobre a morte pela morte do pai, o único pai que ela tinha, a única família dela. Para ela é um jogo meio que de esconde-esconde. Os pais mais velhos estão mexendo no pai dela e ela ainda reclama, não pode mexer com meu pai quando ele dorme. Ele não gosta que incomode ele. E ela descobre que o pai nunca vai voltar quando os mais fortes, os mais jovens, levar o pai e enterrar e voltar com uma outra expressão na cara que ela entende. Vocês já ouviram uma mulher uma pessoa ficar enlouquecendo. Eu achava que essa coisa era maluco quando minha mãe falava Ives, vai lavar teus pés, porque eu era um menino que gostava muito de brincar na areia. Então, vai lavar seus pés, senão vou enlouquecer. Eu achava que as pessoas não poderiam enlouquecer, era só mais uma promessa da minha mãe que eu vou enlouquecer, mas eu vi uma mãe que perdeu seus 3 filhos enlouquecendo de verdade. Aí a gente tinha que amarrar ela nos pés, nos braços, para ela não enlouquecer e voltar na zona de conflito, senão se houvesse um ataque, o que seria dela? Ela perdeu um filho na segunda-feira, na terça-feira ela não sabe agonia, ela não sabe chorar aquele que está agoniando, que talvez vai morrer na quinta-feira, e na semana que vem outro vai morrer por falta de tratamento, doença, muitas coisas. São as coisas que nós encontramos. Então, não uma coisa que eu escolhi assim, mãe, faz minhas malas que Brasil faz bom. Eu acho que hoje eu vou nadar na praia, que eu gosto de surfar. Então, para mim, a única visão não era tão diferente de alguns jovens também daqui, não é? Que tem sobre a visão da África. Para eles, a África é um negócio que tem leão, macaco, tudo. Eu fico zoando ele, brincando com ele, dizendo que eu tenho um leão de estimação lá em casa, então a gente tem que dar para ele uma comida, senão quando ele fica bolado já comer a metade da minha família, porque africano gosta de fazer filho. Então não foi desse jeito que eu quis vir para cá, então foi de uma forma forçada. E quando chega aqui, eu vejo uma pessoa olhar para mim e olha para mim, é africano preguiçoso, volta para sua casa, assim. Aí eu fico rindo, sabe, preguiçoso. Incrível que quando alguém também trabalha muito, faz um trabalho forçado, alguém olha e fala, isso aí tá trabalhando que nem africano, não é? E quando eu cheguei aqui, eu falei, enfim, eu fugi da guerra, então eu tô seguro, eu vou aprender a falar português, vamos lutar e vou voltar para a África, vou estudar, vamos acabar com a guerra. Esse é o pensamento meu, né? Que era outro caminho de integração muito duro. Que às vezes eu me pergunto, não seria bom ter ficado em casa e morrer na guerra? Ouvir, conhecer outras paradas. Porque as pessoas não estão tão preparadas, sabe? Isso eu fui entender isso há pouco tempo, sabe? O tempo me deu esse remédio. As pessoas não estão tão preparadas de receber algumas pessoas diferentes dele. E deve ser talvez que estamos tratando como alienígena, porque uns anos atrás eu fui procurar emprego. E eu estava com a roupa africana, sabe? Ainda não estava muito no estilo daqui. Aí alguém me viu, ele falou, e aí, angolano? Era alguém que nem eu, era um negro alto, tava lá botando pintura dele. E eu tava procurando emprego, eu falei pra ele, eu tô procurando emprego, ele percebeu meu sotaque. E aí, angolano, porque aqui todo mundo me chama de tudo, menos do que eu sou, né? Alguém já me chama de coreano, argentino, haitiano, tudo, menos congolês, mas isso não é problema. Aí ele falou pra mim, e aí, angolano, aqui Brasil é um paraíso, né? Eu falei, é um paraíso. Quer dizer que vocês lá na África, vocês comiam pedra, lá não tem feijão, arroz. Não, mano, não tem feijão. Sabe, a gente come carrapato, a gente come tigre, sabe? Safari é grande, só você entrar e... Mas me fala alguma coisa. Como que você sair do Congo para chegar aqui no Brasil? Pegou algum ônibus na rodoviária? E, bom, eu não tinha muita paciência. Hoje eu estou me encaixando com essa galera, porque eu tenho tantas perguntas também que eu faço hoje em dia, sabe? E eu falei,
vim de ônibus sim. Qual ônibus? Falei, você lembra do BRT semidireto? Então peguei aí, de lá cheguei pro Brasil. Nossa, levou 6 meses, levou. E quando eu tava indo embora, ele falou pro amigo dele, e aí, João, mas o angolano, ele, o Brasil não pode acolher toda a miséria do mundo. E tantas coisas, muitas coisas. E hoje em dia eu me senti na obrigação não de ficar triste como eu fiquei, não de ficar bolado com a vida, mas me senti na obrigação de ensinar o que eu sabia, talvez, e se possa mudar a perspectiva, sabe? A ideia dos outros, o entendimento. Talvez ele esteja com medo e deve ser por causa disso estão me tratando diferentemente. Bom, isso está funcionando um pouco porque na comunidade onde eu moro, eu dou aula de francês 0800 de graça. Então sempre alguém consegue falar comigo, interagindo, tentando falar a língua que eu vejo. Antigamente era uma língua estranha, mas hoje é uma língua diferente. Eu estou gostando disso. Mais uma coisa. Eu queria dizer que eu gosto muito do Brasil, sabe? Eu gosto muito. O povo brasileiro não é aquilo tudo, sabe? Ele só quer aprender, só quer entender um pouquinho o que está acontecendo. Eu acho que também que existe cada... Não é para puxar saco, sabe? Porque hoje em dia eu acho que eu tenho muitos amigos. Hoje em dia me sinto bem em casa, mais ou menos, sabe? Porque sempre tem alguém para me lembrar que tu não está em casa aí. Quando eu quis fazer alguma loucura, eu volto na linha. Tá tão ruim para todo mundo, tanto para os brasileiros, tanto para a gente. Então, estamos aí lutando. Hoje estou salvo, talvez, das bombas. A expectativa de vida lá no Congo era de 40, 50 anos. Hoje, talvez, a expectativa de vida está com 60 anos, né? 60 anos tirando as balas perdidas, poderia ser maior. Mas estamos aqui lutando, batalhando. E eu queria aproveitar essa oportunidade para passar essa informação. Que eu não posso bater de porta a porta, que é diferente. Na África, não sei, hoje em dia talvez instalar a campainha, instalar a estrada, porque vocês instalar aqui alguma coisa que eu achei nova, as estradas. Para passar rápido, para dizer, não para na minha casa que tu tá cansado, para beber uma água. A África antigamente não tinha isso. Campainha como para dizer, estamos 50 metros, vamos se falar no palofone. Alô, quem? Ives, o que você quer? Eu tinha muito esse hábito, né? Quando eu cheguei aqui, eu chegava, eu tô sozinho. Então, eu cheguei no Brasil, eu vou fazer uma loucura. Ia de porta a porta, batia uma loucura do congolês. E eu falava, oi, eu sou Ives, eu sou novo no lugar, então você vai ter que contar comigo na rua de você. E eu vi a cara de alguns, tipo, assustada para dizer, aí o angolano na minha frente dizia que esses caras são malucos, mas aí ninguém vai acreditar. E, sorte dele, eu ia, batia na porta do outro vizinho dele, era a mesma coisa. Eu vi ele assustado, olhando pro vizinho como para dizer, você viu ele também, então quando vou testemunhar, dizer que tinha um maluco, você vai ser outro que vai completar. Eu também vi aí, a dois, a gente não seria maluco. Mas na grande surpresa dele, o outro me recebeu bem, me pediu se eu queria café, algum remédio para dor de cabeça, porque a torcida aqui faz barulho, vou precisar. E foi desse jeito que eu fui me entregando até hoje. A gente está nesse caminho de integração. E isso, eu queria aproveitar mesmo para passar essa mensagem. Somos todos a mesma coisa, independente da sexualidade, cor da pele, da língua, sabe? Talvez o que falta você prestar um pouquinho de ouvido. Talvez a pessoa não precisa de dinheiro, de comida, coisa que todos nós não temos. Talvez uma conversa, uma ideia, um abraço pode melhorar tudo. No ano passado perdemos 5 congoleses. Uma que se jogou, que eu conhecia, se jogou no metrô de São Paulo, porque ela tinha perdido o marido, filho mais velho, uma filha, e só tinha uma filha dela, recente-nascida, um filho. E onde que ela morava, ela era tratada como uma estranha. E ela não poderia voltar no Congo. Infelizmente, ela se suicidou, ela se jogou no metrô.
morreu no local na hora. A filha dela, recente-nascida, está com trauma. O filhinho de 5 anos está com a mão amputada. Queremos mesmo acabar com a humanidade por causa de diferença racial, sexual. Você me dando carinho não vai fazer de você negro. Eu te dar um carinho não vai fazer de você um branco. Você me dando um abraço não vai fazer de mim um homossexual. Eu te dando um carinho, você não vai se tornar um hétero. Então, essa assim um pouquinho a minha ideia. Eu fui entender isso sabe, cada dia, dia a dia. Talvez o que falta é a compreensão. A gente não é obrigado a amar ninguém, mas você me entende, eu te entendo, a gente se respeita. Iva Abdala do Congo, tamo junto, pessoal.